Programa Cidade Aberta, edição de hoje, aqui na nossa TV Cidade, o canal 14, o nosso canal digital da NET em Farroupilha, Cidade Aberta, diariamente com apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. É nosso convidado hoje, o comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Farroupilha, o Major Luiz Fernando Becker. Estamos falando sobre segurança pública. Aproveitando esse segundo segmento do programa, Major Becker, vamos dar uma rápida pincelada, um panorama geral nas ocorrências mais vultuosas, enfim, o que tem sido destaque nos últimos dias na segurança pública aqui em Farroupilha, que a Brigada Militar tem intervido, tem agido. Olha, nós temos os crimes, eles se dividem contra a pessoa, contra o patrimônio, mas a gente tem um foco voltado para o múltiplo, né? Desde os mais brandos até os mais graves. A problemática é que, às vezes, a sequência de alguns crimes, né, não tão graves, mas que acabam afetando a comunidade, né, eles chamam a atenção e denotam uma atividade um pouco mais diferenciada. Entre eles está o furto qualificado, o furto à residência, que a gente teve em alguns pontos mais localizados da cidade. Furto a residências. Exatamente. E daí... E ali é que tem que ter muito cuidado, desculpa te interromper, claro, porque quem está em casa tem que ter muito cuidado para quem vai abrir a porta, o portão, porque daqui a pouco a pessoa consegue, o bandido do outro lado consegue persuadir, eu quero um copo d'água, eu quero isso, quero aquilo, e quando a pessoa se vira, tá aí, né? Exatamente. E ao ponto de chegar no que a pessoa está estressada, está pensando em mil e uma coisas, não liga para os detalhes. E daí vai conversar com o vizinho e fica ali, né, com o motor ligado, esperando, ou até deixa o veículo com a ignição acionada, sim, sai do carro para abrir o portão. Essa é a oportunidade que o criminoso está esperando. Né? Ao mesmo tempo, né, tem alguns criminosos especialistas aí em arrombar a residência, e daí a gente tem que se unir, realmente fazer um mutirão, né, mostrar que os criminosos não são muitos, são alguns, né, que são repetidamente reincidentes nesse tipo de ação. Eles são presos, mas quando acabam voltando para a sociedade, eles reincidem nesse tipo de crime, e essas pessoas, eles, quando enfrentam uma dificuldade um pouco maior, elas partem para outro local, ou até desistem de cometer aquele ilícito. Mas justamente as pessoas estarem atentas, estarem vigilantes, notarem alguém parado, né, em um período de tempo um pouco maior, desocupado, ali próximo à sua residência, acionar a Brigada Militar para que se aborde aquele indivíduo. E também, nesses alguns casos que a gente teve, se verificou que em muitos casos não é feito o registro de ocorrência. Não se encaminha, né, a informação à Polícia Judiciária, e isso é um grande problema, porque é baseado naqueles registros que se busca muitas informações ali, que a Polícia Civil tem condições de juntar o quebra-cabeças, né, e conseguir formular ali as provas para alcançar a justiça e pedir uma prisão preventiva de um criminoso que comete esses fatos. Sim. Então é essencial fazer o registro de ocorrência. Claro. Bom, e a questão de assaltos em vias públicas, me parece que baixou um pouco isso, não tem sido mais tão frequente. Não é tão incidente, né? Sim. Não é tão incidente. Existe alguma coisa ainda, né, do celular, que a pessoa está em algum lugar, a questão do oportunismo, né? Sim. A questão do oportunismo. No momento que está no local um pouco mais ermo, a pessoa se aproveita e acaba, né, se utilizando desse mecanismo de pegar à força o celular e sair correndo. Mas ainda temos casos, né, que chamam a atenção, né, de alguns casos um pouco mais de ameaça, né, de algum estabelecimento comercial com o indivíduo sem mostrar a arma, mas ele acaba com um tom de voz, com aquele tom ameaçador ali, ele consegue subtrair o dinheiro do caixa de alguns estabelecimentos comerciais, entre eles farmácia, que normalmente é aplicada esse São tipo de os ação. alvos, né? Com certeza.
E a questão de furto a veículos tem estagnado, tem baixado um pouco, ainda continuam ocorrências também em torno de? Olha, tem um foco muito preciso ali em veículos não tão novos, em veículos normalmente são a diesel, porque é um veículo mais fácil de fazer a ligação direta, então normalmente eles pegam essas caminhonetes a diesel, que às vezes com uma chave de fenda eles conseguem dar ignição do motor e depois tentam justamente a extorsão, que na pressão as vítimas acabam se deixando, né, levar pela extorsão e pagando o valor para reaver o veículo. Claro que a gente sabe de todo o prejuízo, toda a problemática da pessoa em perder um veículo quando não tem o seguro, mas acaba alimentando mais ainda esse tipo de crime. Claro. Eu queria chamar a atenção para um comportamento também que ocorreu em Caxias do Sul no Dia dos Pais, é uma data bastante recente, aliás, na minha terra natal, e sobretudo aqui em Farroupilha tem muitas comunidades do interior também que realizam promoções, eventos, almoços, jantas, enfim, comunitárias. Muito cuidado. O que aconteceu em Caxias do Sul? Lá na comunidade de Santo Antão, Morro Cristal da Terceira Légua, no Dia dos Pais, houve o almoço festivo ao meio-dia. Ocorre que depois, no final do dia, claro que os criminosos monitoraram toda a ação antes, também acabaram fazendo mais de 6 pessoas da comunidade de reféns, porque estavam em busca e sabiam quem eram os fabriqueiros, os coordenadores da comunidade, e estavam buscando os valores. Então, o pessoal que trabalha, que faz parte de equipe administrativa de comunidades, muito cuidado com o manuseio, com o próprio valor financeiro que tem que dar destinação, porque daqui a pouco os criminosos estão monitorando ações, né? Toda uma ação, geralmente, ela é premeditada, ela tem informações, ela é vista antes, ou seja, o criminoso faz uma análise do caso, né? O criminoso, ele não vai buscar a pessoa que não tem dinheiro para assaltar, então, se ele sabe que algum lugar tem dinheiro, é um chamariz. É uma investida. É uma investida, vale a pena para ele. Então, quanto mais o sigilo nesses casos aí, né, tem gente que esnoba, diz, eu guardo dinheiro em casa, eu guardo tantos mil no meu colchão. Não fale isso, não fale. É chamar o criminoso para dentro de casa. A pessoa, de repente, com quem essa pessoa comenta, não vai ser o autor, porque geralmente é uma pessoa de bem. Mas os comentários que são replicados, chega até a voz, até o ouvido de uma pessoa que não é tão de bem, né, que vai comentar com o outro e vão articular. Cria-se uma rede. Com certeza. Então, se a pessoa é envolvida ali, se ela é portadora, né, de uma responsabilidade de guardar o dinheiro, né, tem que ser tratado o máximo sigiloso possível. Inclusive, né, a pessoa que às vezes deposita um malote no banco, né, então ele sai da loja e vai depositar um malote no banco, né, também não pode dar bandeira, né, não pode deixar isso parecer que está com um malote de dinheiro, né, sendo guardado, sendo levado, porque se utilizar, né, uma coisa muito chamativa, vai chamar a atenção do ladrão, sempre o mesmo horário, vai causar uma rotina que o ladrão ele acaba tendo maior facilidade de saber. Então, tem várias medidas que podem ser tomadas para evitar um ataque desses criminosos. A orientação é sempre, tanto pessoa física, pessoa comum, quanto empresas, procurem fazer o máximo possível dos procedimentos bancários via internet, na medida do possível. Nem tudo dá, a gente sabe, né? Para ver, em Caxias do Sul, para diminuir o incidente de assalto a ônibus, eles têm utilizado mais o cartão, têm utilizado outra forma, né, de pagamento. O dinheiro invisível também. O dinheiro invisível, né? A própria, claro, a pessoa de bem, ela não se preocupa muitas vezes nesse sentido de esconder, né, o dinheiro que esteja portando. No momento que vai retirar o dinheiro do banco, né, pode ter uma pessoa dentro do banco justamente para cuidar quem está tirando um valor maior para passar para uma outra pessoa do lado de fora para tentar uma abordagem em um assalto. Então, a gente tem que ter uma atenção, um cuidado especial em todo momento
que for sacar o dinheiro. Aliás, se for sacar uma quantia maior, pedir até para o gerente de conta lá, para ir para um reservado, ali para um local mais discreto, para não da bandeira realmente não chamar atenção de estar com um grande volume de dinheiro, porque se torna um alvo potencial para o criminoso. E tem pessoas que vão depositar quantia ou vão retirar quantias bem mais elevadas e acabam, né, não tendo tanto um cuidado nesse sentido. Então é preciso a pessoa se tocar também nessa questão de segurança. Deixa eu te colocar um assunto, aliás, por uma determinação de uma lei recentemente aprovada na Câmara de Vereadores aqui em Farroupilha, todas as agências bancárias da cidade agora devem ter uma espécie de proteção entre o caixa presencial, não é o caixa eletrônico, o caixa presencial e o público que fica aguardando a sua vez para chegar até o caixa presencial. No teu ponto de vista, é uma medida que vem também para dar mais privacidade ao que o Leandro vai estar fazendo lá no caixa presencial? O foco, o interesse é esse. Claro que toda medida que venha contribuir com a segurança, ela é válida. Né? Claro que existe ainda uma discussão sobre o quanto pode produzir uma eficiência, uma eficácia na melhoria da segurança, mas o importante que eu vejo é que o município está preocupado, na nossa Câmara de Vereadores está preocupado com esse assunto de segurança. Assim como anteriormente ali, e a gente se aproximando agora da Semana Farroupilha, a lei que proíbe a faca dentro do estabelecimento, ali dentro do local, do acampamento farrapo, né? Da mesma forma, é um sentido, é uma preocupação com a segurança que está tendo no nosso município. Isso sempre é positivo. Becker, a questão das arruaças, das desordens, enfim, som alto, algo que tem movimentado os locais públicos aqui em Farroupilha, a Praça da Emancipação, as margens da Coronel, melhor dizendo, da Tiradentes, outros locais públicos, a própria Praça da Matriz, outros locais, Nova Milano, Caravaggio, como é que o pessoal está dando uma maneirada ou ainda continuam os problemas e a Brigada tem feito a operação sossego, né? Olha, eles vão mudando migrando. Os locais, migrando para outros pontos, e às vezes colocam um ponto um pouco mais afastado, em alguns loteamentos recentes, né, que ficam um pouco mais afastados do centro do município, mas que mesmo assim tem moradores lá e são perturbados. A gente teve um caso aí que uma atuação policial resultou até um agradecimento, né, de uma família lá que eles foram trazer uma caixa de bombom até os policiais no quartel, né, adoçando comemorando né, a tranquilidade que eles tiveram, mas é um pouco de se flagrou ali, de se dar conta que está atrapalhando as pessoas, talvez por imaginar que esteja um pouco mais afastado, não esteja perturbando, mas como eles exageram mais ainda no volume do som, acabam atrapalhando em muito as pessoas que moram na redondeza. Então, é uma constante, e quanto mais, né, a gente agora vai ter um fim de semana, né, tivemos de 29 graus, 30 graus de temperatura, isso aí fomenta também a perturbação. Com o calor chegando, a tendência é só piorar, lamentavelmente. Lamentavelmente, agrada um pouco mais, as pessoas saem mais, vão mais para a rua, ficam um pouco mais tarde, né, na rua, então isso também acaba causando maior incidência de perturbação. Na tua visão, se o município construísse um local para que os jovens pudessem se reunir, resolveria o problema ou é um problema que poderia ser considerado até mais cultural do que qualquer outra questão? Eu acho que tem que ser pessoal, né? É da cultura, da educação da pessoa, porque qual o sentido de colocar o volume, né, ensurdecedor e isso acaba afetando até a saúde da própria pessoa, né? Aliás, a pessoa escuta o som para ela ou quer que as outras pessoas escutem o som dela, né? Daí ninguém tem mais o direito de escutar outro tipo de música, então é uma questão de educação das pessoas saber o limite, né, de usar a aparelhagem de som. Sim. A brigada pode, se pego em flagrante o sujeito com o som alto, recolher o seu aparelho de som que está no veículo? Justamente para evitar, né, o veículo, a pessoa perder o veículo durante um período de tempo maior, né, existe um acordo com o Ministério Público, em vez do veículo ser recolhido,
né, é apreendido o aparelho de som. Sim. Então isso daí facilita um pouco, né, para o indivíduo ali, para o acusado, mas também facilita um pouco para a justiça, porque daí aparelho de som, que inclusive, se for lá no quartel, a gente tem, né, algumas caixas enormes de som, toda segunda-feira tem caixas novas lá empilhadas, né, que são, antes de ir para o depósito, elas ficam lá na nossa recepção. Então, a gente já vê que o pessoal acabou trabalhando mais uma vez, né, nesse sentido de recolher de pessoas que não tiveram essa educação, né, e acabaram dando uma intervenção da Brigada Militar. E aí, claro, como a gente tinha falado antes, né, o espectro de ações da Brigada, né, ele é grande, né, muito amplo. Desde de orientação, de buscar correção no trânsito, uma interferência em alguns acidentes, interferência de crimes mais leves até os crimes mais complexos. Então, são ações que ocupam o nosso policial em amplos sentidos, né? Inclusive, dia 25 de agosto, está tendo uma confraternização no quartel, né, que em comemoração ao Dia do Soldado, né, mas o nosso policial, claro que sempre, né, nos eventos, nos momentos de diversão, Natal, fim de ano, né, no momento de mais diversão, é que o policial mais está ocupado e está trabalhando mais. Sim. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais, o último deles, em seguida a gente volta com o segmento final do programa Cidade Aberta, com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Fiquem ligados, a gente se reencontra em seguida.